Em nossa busca incessante por redefinir os papéis de gênero, criamos um campo de batalha de expectativas confusas e contraditórias. De um lado, a imagem do homem tradicional, o provedor estoico, o protetor silencioso, a rocha inabalável, que suprime suas emoções em nome da força. Do outro, a demanda moderna por um homem vulnerável, emocionalmente inteligente e colaborativo. O homem de hoje se encontra em uma encruzilhada, sendo puxado em direções opostas. Sem um mapa claro de como navegar por esse novo território, ele é ensinado que os velhos traços de masculinidade, ser autoritário, resolver problemas, não chorar, são agora tóxicos. No entanto, quando ele tenta abraçar a vulnerabilidade, muitas vezes é recebido com desrespeito ou é visto como fraco. Este roteiro é uma análise dessa crise de identidade masculina. Uma exploração de como podemos resgatar as virtudes da masculinidade tradicional, enquanto integramos a necessidade vital da inteligência emocional, para que possamos finalmente entender o que realmente significa ser um homem forte no século XXI. A masculinidade tradicional, em sua essência, não era inerentemente má. Ela era um conjunto de estratégias de sobrevivência forjadas em um mundo muito mais duro e perigoso. O homem precisava ser o provedor e o protetor porque, na maior parte da história humana, a falha em desempenhar esses papéis significava a morte literal de sua família. A supressão das emoções não era um sinal de defeito psicológico, mas uma necessidade tática. Um soldado no campo de batalha ou um caçador enfrentando uma fera não podia se dar ao luxo de ser dominado pelo medo ou pela tristeza. A capacidade de ser um solucionador de problemas lógico e de manter o controle sob pressão eram virtudes que garantiam a segurança e a prosperidade do grupo. Essas características, prover, proteger, ser resiliente, são a base do arquétipo do rei, do líder, do pai. E elas continuam sendo virtudes indispensáveis. O problema não está nessas virtudes em si, mas na sua aplicação rígida e descontextualizada no mundo moderno. A força que antes era uma ferramenta de sobrevivência, quando levada ao extremo e desprovida de inteligência emocional, se transforma em tirania. O estoicismo, que era uma virtude no campo de batalha, se torna uma prisão emocional dentro de um relacionamento. A necessidade de estar no controle se transforma em uma incapacidade de colaborar ou de admitir fraquezas. A masculinidade tóxica não é a masculinidade em si, mas a sua caricatura desequilibrada. É a força sem compaixão, a liderança sem empatia, a proteção que se torna possessão. É o homem que acredita que sua única função é prover financeiramente, mas que é emocionalmente ausente para sua parceira e seus filhos. É o homem que confunde vulnerabilidade com fraqueza e, portanto, se instala em uma fortaleza de solidão, incapaz de formar conexões humanas profundas. Portanto, a tarefa do homem moderno não é abandonar a masculinidade, mas sim expandi-la. Não se trata de jogar fora as velhas virtudes, mas de adicionar novas ferramentas ao seu arsenal. É entender que a verdadeira força não reside na supressão das emoções, mas na capacidade de senti-las, compreendê-las e expressá-las de forma construtiva. É reconhecer que a vulnerabilidade não é o oposto da força, é a coragem de ser autêntico em um mundo que muitas vezes nos pressiona a usar máscaras. O homem verdadeiramente forte não é aquele que nunca sente medo, mas aquele que sente o medo e hede mesmo assim. Ele não é aquele que nunca se sente triste, mas aquele que permite a si mesmo sentir a tristeza sem se deixar consumir por ela. A redefinição da masculinidade não é sobre se tornar menos homem, mas sobre se tornar um homem mais completo, um homem que pode ser tanto a rocha quanto a água, tanto o guerreiro quanto o poeta. A inteligência emocional é o campo de treinamento onde a masculinidade moderna é forjada. É a habilidade que separa o homem do menino, o líder do tirano. No entanto, para muitos homens, o ato de ser emocionalmente vulnerável é a ruína mais aterrorizante de todas. Eles foram criados em uma cultura que equipara a expressão emocional à fraqueza. Desde pequenos, ouviram frases como homens não choram ou engole o choro. O resultado é uma geração de homens que são altamente competentes em suas carreiras e em resolver problemas práticos, mas que são analfabetos emocionais, incapazes de navegar pelo terreno complexo de seus próprios corações e dos corações daqueles que amam. Eles temem a vulnerabilidade por duas razões principais: o medo de serem julgados como fracos e o medo de que suas emoções, uma vez expressas,
sejam usadas como armas contra eles em um relacionamento. Essa dinâmica é frequentemente validada pela realidade. Um homem pode passar anos construindo a coragem para se abrir com sua parceira sobre uma insegurança ou um medo. Ele finalmente o faz, em um momento de profunda vulnerabilidade, apenas para ser recebido com uma reação que o destrói. A parceira pode minimizar seus sentimentos, criticá-lo por não ser homem o suficiente, ou, pior ainda, arquivar aquela informação para usá-la como munição em uma briga futura. Após uma ou duas experiências como essa, a lição é aprendida. A vulnerabilidade é perigosa, a fortaleza emocional é reconstruída, desta vez com muros ainda mais altos. O homem conclui que é mais seguro suprimir tudo do que arriscar a dor da traição emocional. O que muitas mulheres não percebem é que a forma como elas reagem à primeira tentativa de vulnerabilidade de um homem pode determinar o tom emocional de todo o resto do relacionamento. Se a vulnerabilidade é recebida com empatia, escuta e segurança, a porta se abre para uma conexão mais profunda. Se é recebida com julgamento ou desprezo, a porta se fecha, talvez para sempre. No entanto, culpar apenas as parceiras é uma desculpa fácil. A verdadeira inteligência emocional masculina não é sobre se abrir indiscriminadamente, mas sobre ter o discernimento para saber com quem, quando e como ser vulnerável. É sobre desenvolver uma força interior tão sólida que sua autoestima não dependa da reação da outra pessoa. Um homem emocionalmente inteligente entende que a escuta é a ferramenta mais poderosa. Ele aprende a diferenciar o que sua parceira precisa em um momento de desabafo. Ela quer uma solução ou apenas um ouvido? Na maioria das vezes, ela não quer que ele resolva o problema dela. Ela quer que ele sinta o problema com ela. Ela quer validação, empatia, a sensação de que não está sozinha em sua emoção, a capacidade de simplesmente ouvir, sem interromper, sem julgar e sem pular para o modo de solução de problemas. É talvez a maior demonstração de força emocional que um homem pode oferecer. Da mesma forma, ele precisa aprender a comunicar suas próprias necessidades. Em vez de esperar que sua parceira adivinhe o que ele precisa, ele pode dizer: "Eu estou passando por um momento difícil e, agora, eu não preciso de conselhos. Eu só preciso que você me escute por um minuto." Essa clareza desarma a confusão e estabelece as regras do engajamento emocional. A inteligência emocional, portanto, não é sobre uma explosão descontrolada de sentimentos. É o oposto. É a disciplina de entender suas emoções, a coragem de expressá-las de forma construtiva e a sabedoria de criar um espaço seguro para que os outros façam o mesmo. É a habilidade que transforma um relacionamento de um campo de batalha de egos em um santuário de apoio mútuo. Estamos mergulhando fundo na complexidade da masculinidade moderna e da inteligência emocional. Se esta análise está te dando uma nova perspectiva sobre o que significa ser forte e vulnerável, então este é o momento de se juntar à nossa comunidade. Clique no botão de inscrição. Não é apenas um número, é um compromisso com o crescimento e a maestria emocional. E para que essa reflexão se torne uma ferramenta prática, quero te convidar a uma interação. Pense em suas próprias experiências. Nos comentários, compartilhe qual é o maior desafio para você. Expressar suas próprias emoções ou ouvir e validar as emoções da sua parceira sem tentar consertar o problema? Vamos usar os comentários para entender onde estão nossas maiores dificuldades e aprender uns com os outros. A expressão máxima dessa nova masculinidade, que integra força e inteligência emocional, se manifesta na forma como tratamos e somos tratados em nossos relacionamentos. Isso nos leva ao debate moderno sobre o mínimo esforço versus o tratamento de rei. Em uma cultura que muitas vezes celebra a mediocridade e o fazer o suficiente para se virar, a ideia de ir além do básico se tornou quase revolucionária. O mínimo esforço é a mentalidade transacional. Eu faço a minha parte, você faz a sua, e mantemos um placar equilibrado de tarefas e favores. O tratamento de rei, por outro lado, não é sobre submissão ou sobre colocar o homem em um pedestal. É sobre uma mentalidade de generosidade radical, de buscar ativamente maneiras de honrar, servir e elevar o seu parceiro, não porque você tem que, mas porque você quer. É a diferença entre um contrato e uma aliança. Vamos analisar alguns exemplos práticos. Uma parceira que te traz uma xícara de café na cama pela manhã. Isso é o mínimo esforço ou tratamento de rei? Muitos diriam que é o mínimo, um pequeno gesto de carinho.
Mas e se ela lava o seu carro no seu dia de folga, sem que você peça? Isso transcende a transação. É um ato de serviço que diz: eu vejo o seu cansaço, eu valorizo o seu tempo de descanso, e eu quero tirar um fardo dos seus ombros. Isso é tratamento de rei. E o que é o tratamento de rei, senão o reflexo do tratamento de rainha que ela recebe? Uma parceira que planeja uma noite só para você e seus amigos, sem interrupções, não está apenas te dando espaço, ela está ativamente investindo na sua felicidade e nas suas outras relações importantes. Uma parceira que aprende a fazer o prato favorito da sua mãe não está apenas cozinhando, ela está honrando suas raízes e sua família. Esses não são gestos do mínimo esforço. São atos de amor que constroem um reino. O erro que muitos cometem é ver esses atos como uma via de mão única. O tratamento de rei só é sustentável e saudável quando é recíproco. O homem que recebe esses gestos de generosidade e não os retribui com a mesma intensidade não é um rei, é um tirano. Ele também deve buscar ativamente maneiras de dar à sua parceira o tratamento de rainha. Ele deve ouvir ativamente seus interesses e surpreendê-la com ingressos para o show de sua banda favorita. Ele deve entender que, às vezes, o maior presente que ele pode dar é sua atenção total e indivisível. Ele deve aprender a linguagem de amor dela e se tornar fluente nela. O relacionamento se torna um ciclo virtuoso de generosidade, onde cada parceiro tenta superar o outro em atos de serviço e carinho. Isso não é uma competição, mas uma dança de mútua adoração. A base para esse tipo de relacionamento é a escuta ativa e a ausência de um placar. É parar de pensar o que eu estou recebendo disso e começar a pensar o que eu posso dar. É entender que os pequenos gestos, quando feitos de forma consistente e com a intenção correta, são os tijolos que constroem um império de amor e respeito. Surpreendê-la com sua comida favorita, passar suas roupas antes de uma reunião importante, dar-lhe espaço quando ela precisa, encher o tanque do carro dela, esses não são itens em uma lista de tarefas. São manifestações de um amor que presta atenção, um amor que antecipa as necessidades. Um amor que encontra alegria em servir. Um homem que lidera com esse tipo de amor sacrificial e generoso não precisa exigir respeito. Ele o comanda naturalmente. Ele não precisa usar uma coroa de metal, pois ele usa a coroa invisível do caráter, do serviço e da honra. E esse é o verdadeiro rei. Chegamos ao fim da nossa jornada pela redefinição da masculinidade e do amor. Se esta análise te inspirou a abandonar o placar do mínimo esforço e a abraçar a generosidade do tratamento real, então eu te convido a se juntar à nossa comunidade. Clique no botão de inscrição. Não é apenas um número, é um compromisso de construir relacionamentos extraordinários. E para selar essa decisão, quero te pedir uma ação final. Nos comentários abaixo, compartilhe um único gesto de tratamento de rei ou tratamento de rainha que você recebeu ou deu e que fez uma grande diferença. Vamos transformar a seção de comentários em um livro de ideias, um catálogo de generosidade para que todos possamos aprender a amar melhor. Obrigado por sua atenção e por buscar ser o rei ou a rainha que seu parceiro merece.